ensinar pra vocês a fazer uma flor com papel de arroz. Muita gente usa o papel de arroz só impresso em cima de bolo, mas tem 1 milhão de coisas que vocês podem fazer com papel de arroz, e uma delas é flor para enfeitar bolos. Até porque quem sofre muito com a umidade, eu sofro muito com a umidade do ar, por causa que a cidade de onde eu venho é muito úmida, a pasta americana, mesmo com CMC ou pasta de flor, ela tende a suar bastante nos bolos. Então eu descobri que o papel de arroz, ele sofre um pouco menos, então é por isso que eu vou tentar ensinar pra vocês, pra gente fazer um bolinho bem especial pro Dia das Mães, tá bom? Você vai precisar de pétalas de papel de arroz, que eu vou deixar o molde prontinho pra você no grupo, corantes alimentares da sua cor preferida, um recipiente, uma esponjinha, óleo vegetal, pode ser também óleo de coco, pincéis e o arame de floricultura que eu esqueci de adicionar aqui nessa parte. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente tem que saber é que a gente pode colorir o papel de arroz sem precisar imprimir ele. A gente não precisa imprimir, a gente pode simplesmente colorir ele em casa. Sabe como? Todo mundo sabe que água não dá, né? Porque a água amolece demais o papel e ele acaba rasgando. Então eu vou mostrar um segredinho. Por exemplo, aqui eu vou fazer a minha branca, mas eu vou fazer o centrinho dela vermelho com os pontinhos amarelos. Esse daqui é corante alimentar, claro. E o que eu posso usar pra fazer isso uma tinta? Óleo vegetal. Esse é óleo vegetal. Eu molho só uma pontinha dele. E daí o que eu faço? Eu pego um pouquinho do pó, bem pouquinho. Não pode molhar demais com óleo vegetal, porque senão ele vai acabar estragando o papel, porque o papel, obviamente, qualquer umidade, mesmo sendo gordura, ele absorve um pouco, então não pode ser demais. Esse daqui, pode ser qualquer tipo de óleo, óleo vegetal, óleo de coco, desde que seja gordura. Talvez funcione também com gordura vegetal, eu nunca testei, mas então vamos pintar aqui, ó. Olha, tá vendo? Se você não gosta desse efeito um pouco rajado que ele fica, isso daqui você pode dar várias mãos também, porque eu tô fazendo uma, tá vendo? Ó, ele pega um pouco de cor, ele vai pegando cor aos poucos. Depois que ele seca, isso seca. Depois que ele seca, daí você pode manusear normalmente. Aqui, por exemplo, eu posso também fazer assim, ó, uma tinta. Isso aqui você pode usar qualquer tipo de recipiente, desde que você se sinta confortável usar ele. Aí aqui a ideia é não fazer muito líquido, ele não é pra ele ficar líquido como água, como pintar um quadro, por exemplo. Ele tem que ficar meio pastoso, porque senão ele vai demorar demais pra secar. E eu posso usar esponja, porque daí ele fica mais uniforme. Eu vou fazer o meu centrinho vermelho, rosado no caso, e com meinho mesmo amarelo. Mas você pode fazer de qualquer cor, você pode pintar, por exemplo, as pétalas, no lugar de deixar branco. Daí agora eu vou pegar um outro pincelzinho, sempre a mesma coisa. E agora eu vou fazer com um pincel, porque eu não quero que ele fique muito demais em todo ele, porque eu quero só no meinho mesmo. Na verdade, eu devia ter feito isso antes do vermelho e ter deixado em volta, mas tudo bem, é só pra demonstração. Aí esse daqui eu vou deixar secar um pouquinho. Eu, por exemplo, eu posso dar umas batidinhas também com a esponja pra dar uma misturada, mas assim, ó, se você for fazer, é claro que é melhor você fazer a parte clara antes, deixar secar um pouquinho e depois fazer a parte mais escura. Você pode fazer muito mais escuro, muito mais claro, depende do que você quer fazer. Bom, então vamos lá, gente. Agora eu tenho aqui todas as minhas pétalas recortadas. Eu já deixei esse molde lá no grupo, que chama Viajando na Confeitaria. Ele tá numa folha, você pode usar ele impresso em uma folha normal, papel cartolina, por exemplo, e cortar na folha de papel de arroz. Então, agora vamos montar. Eu já tenho aqui os meus ferrinhos. Quanto mais fininho ele for, melhor vai ser, porque menos ele vai aparecer. Aqui, no caso, eu vou colar com água.
Mas assim, tem que ter muito cuidado com água se for colar com água, porque se for demais, vai estragar o papel. Então assim, eu aconselho a usar gel de brilho, só que eu não tenho gel de brilho, por isso que eu vou colar com água. Eu coloco um pouquinho só. Aí eu coloco o meu ferrinho. Acho que não coloquei o suficiente. E aí o que eu vou fazer? Eu vou passar um pouquinho em toda a borda dela, mas realmente muito pouco, porque senão ela vai começar a enrugar e vai estragar a forma da folha. Coloco um pouquinho pra colar a próxima folha. Tente encaixar melhor do que eu, porque eu encaixei mal, mas tudo bem. Depois é só cortar também, se quiser. Pode cortar com a tesoura, quando estiver seco, no caso. Não, na verdade, eu vou fazer já. Tirar o excesso para deixar as bordas bem certinhas. E assim eu vou colando todos eles. Eu colei meio mal porque eu fico meio tortinho, mas tenho fé que vocês vão fazer muito melhor do que eu isso aqui. Ó, agora deu. Aí, por exemplo, você vai fazer a sua flor com meio rosa. Eu poderia muito bem passar os bordinhos amarelos, sempre com aquele... Assim, por exemplo, eu não precisava nem usar o óleo, por exemplo. Eu podia só fazer uma... Ó, tá vendo? Só com a mão mesmo, ou com um pincelzinho bem de leve. Porque o papel de arroz, ele pega muita cor, desse jeito aqui. Então, eu vou pegar bem leve. Ó, tá vendo? Ele ficou amarelinho. Mas eu acho que eu prefiro branquinho ainda. Mas eu vou fazer amarelinho, né? Porque agora eu já fiz um. Aí agora vamos fazer o outro. Sempre a mesma coisa. Sempre cole nessa parte interna aqui um pouquinho mais áspera. Porque daí a parte lisa fica pra fora. Fica mais bonito. Ferrinho. E em tudo. Vamos nós. De novo. Vamos colar torto? Ou vamos colar certo? Vamos colar torto de novo? Oxi. Tem problema. Vou cortar. Só que quando você for fazer isso, cuide muito, porque essa pontinha que fica dentro do ferrinho, qualquer movimento que ele faz pra fora, ele pode rasgar o seu papel. Então tem que ter muito cuidado. Isso aqui é um trabalho bem delicadinho. Eu não sou muito delicadinha, né, mas tô tentando. Eu vou fazer amarelinho também, porque eu já fiz o outro. Paciência. E agora a gente já tem as duas maiorzinhas. Ok. Agora eu vou fazer as outras menorzinhas. Eu tô fazendo uma bagunça com essa mão suja de amarelo, mas tudo bem, né? Sempre a mesma coisa. Água. Ferrinho. E água nas bordas. Ixi, botei demais. Vai na fé que vai dar certo. Corta o excesso. Vou deixar igualzinho. Aí aqui tem uma outra. Por que eu tô fazendo com ferrinho? Porque eu vou fazer um bolo com 10 desses daqui.
Aí eu começo a colocar e ele não tem o ferrinho, eu não consigo virar ele, porque ele é papel de arroz, ele é delicado. Então, o que vai acontecer? Quando eu tentar virar ele, eu vou rasgar. Se eu tenho ferrinho, eu posso mexer o ferrinho, que depois no fim eles vão ficar todos juntos, e eu consigo movimentar aquele ferrinho e melhorar a posição certinha das flores no bolo, por exemplo. No próximo vídeo eu vou ensinar a fazer um bolinho, que é um vasinho, que a gente vai colocar essa flor aqui. Que seria um ótimo presente para o Dia das Mães, para quem tá procurando a ideia. Aí aqui, outra folha, pronta. E assim, ó, quanto mais fizer disso, mais você vai acostumar com isso e mais rápido você vai fazer, mais bonita elas vão ficar. As minhas últimas agora já estão ficando bem melhor do que as duas primeiras que eu testei, que vocês não viram, que eu rasguei. Porque eu coloquei muita água e apertei demais. Aí agora, gente, como é que eu dou um pouquinho de curva pra isso? Porque eu posso fazer assim e ele vai ficar mais curvinha, né? Aí aqui, por exemplo, se você vê que ele não tá bem colado, você pode vir aqui, colocar pontinha de água ou de gel de brilho e aqui vai, ó. Se você vê que o gel de brilho, por exemplo, não tá colando, usa água, é só que tem que ser com cuidado. Tá vendo? Aí. Aí agora, como é que a gente vai montar isso? Primeiro eu queria dar um pouco de movimento para essas pétalas, porque elas estão muito secas, não parece uma flor de verdade, porque ela tá sem movimento, tá sem vida. Nossa senhora, tem que arrumar esse negócio aqui, gente. Desculpa aí. Deu. Agora, como é que eu dou movimento para isso daqui? Eu ia usar o molde, mas eu percebi que não ia dar certo, porque ele ia rasgar. Então, eu tenho esse negócio aqui, ó, que ele é praticamente isso aqui, na verdade, nasceu pra passar roupa em viagens, que é com vapor. Mas ninguém tem isso em casa. Eu tenho porque eu gosto muito pra passar nos bolos. Mas, você pode comprar, que não custa tão caro, ou você pode simplesmente colocar uma panela fervendo com água, deixar ferver, ferver, ferver. Quando ela começar a vir esse vapor aqui, não sei se dá pra ver, aí você pega e põe as pétalas em cima. O que acontece agora? Essa é a minha parte da frente da pétala, né? Eu posso pintar dos dois lados, claro, mas eu pintei só aqui, então eu quero que essa seja a parte da frente. O que eu vou fazer? Eu vou aproximar rapidamente na frente do vapor. E esse daqui, ó, as costas, onde é as costas da pétala, é onde que vai pegar o vapor, porque ele vai curvar. Só que assim, tem que ser rápido, porque o vapor na água, no papel de arroz, ele vai curvar muito rápido, vocês vão ver no vídeo. Ó, tá vendo? Tá vendo que ele tá curvando? Tá vendo que ele tá dando um pouco de movimento? Aí, ó. Quanto mais você colocar... Aí, o que vai acontecer? Ele vai amolecer um pouquinho. E você pode começar a moldar com a mão, ó. Porque quando ele secar, quando ele esfriar, no caso, ele vai ficar... Ele vai ficar na posição que você colocar. Só que você tem que ficar segurando até ele dar uma esfriadinha, porque senão ele volta pra posição normal. Isso daqui ele vai curvar ainda mais, porque ele vai secando e ele vai curvando. Vocês vão ver depois. De novo, ó, retinho. Segurei. Feito. Pra mim tá bom assim. Agora eu vou fazer essas aqui. Essas daqui. De novo, vapor. Curvei. Segurei. Aí esse aqui eu vou fazer de conta que ele já tá secou, ele não tá seco ainda porque ele ainda tá pegando na minha mão. Mas é o que eu vou fazer, eu vou aproximar ele assim, ó, e vou deixar no vapor. Olha só que lindeza, meu Deus. Ele tá curvando, bonitinho. Ó, tá vendo? Curvou. Ui, queimei minha mão. Cuidado, gente, hein, queima. Aí assim, ó. Segurou. Segurou. Quanto mais úmido ele ficar, mais ele vai curvar.
Nesse caso aqui é bom colorir os dois lados, porque quando você for colar no resto, ele vai parecer que não tá colorido. Agora eu já vou desligar aqui, porque eu acho que já tá bom assim, não vou curvar demais. Ó, tá vendo como ele ficou curvadinho e não rasgou? Agora é só deixar ele secar assim. E agora a gente vai montar. Pra montar, eu vou colocar uma aqui em cima, uma do lado, a outra do outro lado. Eu só tô segurando pra vocês verem a montagem, depois a gente vai montar. Aí vai ficar mais duas aqui embaixo. Essa e essa. Então eu vou começar por essa daqui. E eu vou usar essa fita de pra flor, isso daqui serve, na verdade. Se encontra, eu acho que em qualquer floricultura. Quem trabalha com flor de açúcar já sabe como é que é. É só você segurar, puxar, que é como se ele liberasse uma cola. Eu não tenho muita prática com isso não, mas eu tô tentando, né? Tá. Aí agora, vou colocar esse. Aí o que eu vou fazer? Eu vou dobrar sempre o ferrinho na mesma direção. Vou virar a pétala pra cá e o cabinho na mesma direção, porque senão eu não vou conseguir montar ele. Montei. Aí agora vou dobrar pra baixo. Coloco. Deixo na mesma posição, mais ou menos. Que elas são uma do lado da outra. Rodeio verde. Agora vou adicionar essa de baixo. Eu vou primeiro dobrar o ferrinho pra baixo. Passo o metal. Passo a fita, desculpa. Normalmente eu faço 2 giros com a fita. 2 voltas, não 2 giros. Aí aqui, dobrei o ferrinho. Coloquei ele pra trás. Peraí, aí, tá certo. Isso daqui depois, por exemplo, a gente tá montando assim e eu não tô nem vendo direito onde que as folhas estão indo, mas isso é tudo bem, porque depois, sendo ferrinho, a gente pode simplesmente mexer ele pra onde a gente quiser. Isso daqui, por exemplo, eu fiz assim porque a gente falou de colocar ele num bolo. Se, por exemplo, você quiser fazer um pote como se fosse um potinho de flor, uma plantinha, e isso aqui fosse um pouco mais comprido, era só você adicionar um outro aqui um pouco mais comprido e continuar enrolando com o verdinho. Você podia fazer também a folha do mesmo jeito que a gente fez a flor. Pode colocar, pintar de verde, cortar a mão mesmo, pintar de verde e adicionar aqui no final. Aí agora eu vou cortar aqui porque foi o excesso. E agora a gente vai arrumar. Bom, gente, então assim, ó, eu dei um pouquinho mais de cor no meu centrinho, porque eu achei que ele tava muito desbotado. E ele ainda não tá bem seco, porque ele ainda tá deixando um pouco de cor. Eu acho que isso aqui o ideal é você fazer assim, deixar uns 2 dias descansando quando você colorir as pétalas, pra que não dê problema. E agora eu vou passar um pouquinho de água aqui no centro, que é onde eu vou colar o meu meinho. Meu centrinho. Aí, pra não ficar sujando a minha mão, porque o meu ainda tá úmido, eu vou usar as costas de um pincel.
E aí tá pronto, gente. A nossa orquídea de papel de arroz. Se você gostou desse vídeo, dá um like, não se esquece de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para ficar sempre ligado nas novidades. Siga também as nossas redes sociais no Instagram e no Facebook para mais dicas e receitas. E até a próxima. Tchau!